Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que Deus, né, diante da tua salvação, ele nos instrui a fazer. E aí, pensando um pouquinho sobre isso, me veio muito o momento da minha conversão, que foi há... Quantos anos tem isso? Há 8 anos... Não, 10 anos atrás. Foi, 10 anos atrás. E aí, calhou dela acontecer... Bom, Deus já tinha se apresentado de alguma forma, mas eu ainda não tinha me convertido de fato, numa célula que a Ana se dispôs a fazer na casa da minha tia. E eu detestava crente na época, qualquer coisa. Para vocês terem noção de como Jesus liberta as pessoas, eu estava escrevendo um livro, a doida, sozinha, de todo o mal que você estipular uma única religião fazia para a sociedade. E ali eu estava criando toda uma ideia esotérica. Gente, só Neném, meu tio Neném leu esse livro. Gente, militante a menina. E aí a pessoa com esse ódio todo, assim, né? Minha tia sempre chegando lá em casa, que foi a primeira convertida da família, vai falando, gente, vocês têm que aceitar Jesus, senão vocês vão para o inferno. E ela chegava desesperada e a gente já não aguentava mais aquilo. E aí inflamava, assim, né, a família toda, que causava ruído, a palavra de Deus, né? E ali a gente acusava a minha tia, não queria mais falava que ela estava doida. E aí... coitada, sempre em muita oração para a glória do Senhor. Naquele ano, acho que se converteram umas 8 pessoas da família. E minha tia se converteu, eu era criança ainda, eu era bem mais novinha. Então, assim, foi muito tempo de oração e falando, vocês vão para o inferno. E brigando com a gente, tentando trazer a gente para Jesus. E aí... quando eu tinha 14 anos, ela começou essa célula na casa dela. Eu acabei indo, porque o motivo da célula também, se eu não me engano, era para consolar uma das pessoas que a Raquel havia perdido o pai. Mas, assim, eu só tinha ido porque uma vizinha minha havia perdido o pai e eu queria, me solidarizar. E aí, fui lá e aí a palavra foi da mulher samaritana e a Ana começou a falar que Deus é como pai e tal. E aí, eu não sei... Foi muito estranho, mas veio muito... Eu estava afastada do meu pai há alguns anos. E aí veio muito sentimento assim, de uma saudade que eu nunca tive do meu pai. E eu comecei a chorar, e eu não chorava na frente de ninguém. E eu fiquei, gente... E ninguém entendendo nada. E ali Deus já começou a trabalhar, de certo modo, mas eu não estava entendendo nada ainda. E aí eu já comecei a me simpatizar mais com os crentes. Eu vi que tinha gente legal. Parei de escrever o livro, eu vi que tinha gente legal. Aí teve um convite para visitar a igreja, que eles pertenciam na época, e aí lá teve um encontro com Deus. Eu acho que só deu tempo de eu ir na igreja um culto, e depois eu só fui num dia do que você tem que levar para o encontro com Deus. E depois eu fui para o encontro. E minha tia, desde que eu tinha 3 anos de idade, ela falava que ia casar com o Paulinho, filho da Ana, porque era menino de Deus. E a gente vivia na mesma casa, porque a gente tinha o melhor amigo em comum e a gente nunca se viu, só Deus sabe como. Mas aí, dali tudo bem. Aí fui ao encontro com Deus e tal, e foi muito legal. Eu estou ali simpática, sabe? Simpática a Jesus, simpática a tudo que está acontecendo ali. Algumas palavras ainda me davam um pouco de raiva, porque o pecado ainda... mentira toda ainda estava na cabeça. Aí, calhou de, na época, né, eu gostava, porque também foi a primeira... Eu estava com um problema no joelho, que eu tinha dor crônica no joelho, eu ia ter que operar e tal. Aí a Ana começou a me dar aulas de violão, e aí ela perguntou se queria orar pelo joelho. Na época, eu só queria aprender violão mesmo. Ela, só que eu só ensino com louvor. Eu falei, nossa, que chato, mas tudo bem. E aí, de calha, eu falava, vai, ora pelo meu joelho. Mas, assim, é interesseira, entendeu? Porque eu sabia que Deus existia, mas, se alguém está falando que ele pode curar, por que a gente não tenta, né? Mas, assim... Jesus, só tua misericórdia. Aí, fomos ao encontro... E ali o Senhor usou um rapaz, até o profeta Márcio, para ali curar o meu joelho. E calhou de ser o momento
exato da minha conversão. Que é uma sensação que eu gosto muito de lembrar, que foi assim, quando eu entendi, quando eu senti Deus curando o meu joelho, e eu não dobrava o joelho há mais de um ano, e eu dobrando o joelho e me ajoelhando, e pulando, e ali eu fiquei, meu Deus, você se importa. Eu falei, gente, você não só existe, como você se importa, como você é santo. E aí foi um monte de sentimento, e eu fiquei morrendo de vergonha de tudo que eu vivi. E aí eu percebi, caraca, Jesus estava comigo o tempo todo, e eu fiz um monte de besteira. E na hora eu queria me esconder dele, mas também queria estar perto dele. A conversão é uma coisa estranha. E aí você fica com medo, porque você tem noção do ser com o qual você está lidando, mas você se sente privilegiado por ele estar ali fazendo contato com você. E você entende um monte de coisa ao mesmo tempo, também não entende nada. E dali você só sabe que você quer conhecer mais dele. É só isso. E, graças a Deus, desde a minha conversão, eu não me desviei no sentido assim, não saí da igreja depois, não mudei a ideia de quem era Deus na minha cabeça e tal. Pecar, continuei pecando, porque, ainda mais no início, Deus vai aperfeiçoando a obra. Mas essa noção do que Deus tinha feito na minha vida, graças a Ele, não se perdeu, não foi embora. E isso, né, a conversão, ela sempre ela sempre é acompanhada de uma mudança de vida. E o próprio Cristo, quando Ele veio, ou seja, eu parei de escrever o livro, né? Deus mudou tanta ideia torta na minha cabeça, gente, que não tem como dizer que eu, sozinha, por mim mesma, poderia ter me convencido de coisas que nem tinha gente tentando me convencer, porque foi o próprio Espírito que me convenceu do que era errado, do que era certo, do que Ele queria de bom para mim. E o próprio Cristo, quando Ele veio na Terra, Ele causou, né, essa mudança na sociedade e na vida de muita gente. E Ele provocou, né, essa mudança na vida das mulheres da época, que elas tornaram a ter valor, na vida dos pobres, na vida dos pecadores, que eram excluídos pela sociedade sacerdotal da época, na vida dos samaritanos, que também os judeus não queriam por perto, na vida dos gentios, que eram todos os povos, porque até então só os judeus teriam o direito de ter uma parte de Deus, na vida das crianças, na vida dos leprosos, na vida dos publicanos, na vida das prostitutas, e Ele também mudou tudo, chamando Deus de Pai. E falando também que Ele também era nosso Pai. Então, Jesus, Ele veio trazendo essa mudança e trazendo um constrangimento com o seu amor, que até hoje, o constrangimento que Jesus causa nas nossas vidas, ou a gente ama porque a gente entende o quão a gente está longe da perfeição ou da santidade, ou a gente odeia porque aquilo está apontando o que tem de errado na gente. Não é à toa que a vontade da maior parte da população era crucificá-lo, era porque envergonhava, principalmente os fariseus da época, que sabiam da lei, mas não viviam de acordo com a lei. E Cristo veio cumprindo a lei e apontando a eles o que precisava ser mudado. E, assim, Ele mudando a vida de muitas pessoas, Ele também mudou algumas questões da igreja, né? Fundou a igreja e trazendo muitas questões doutrinárias. E uma delas foi resumir, digamos assim, os 10 mandamentos em 2. Aí essa pulseirinha, até lembrei que ela é dos 10 mandamentos, estão os 10 aqui escritos em cada bolinha. Mas, de fato, os 10 mandamentos, quando Cristo os resume, faz total sentido. E aí vamos abrir lá em Mateus 22, a partir do 37. E daí, né, nesse momento, quando Cristo vem nas nossas vidas, uma das coisas que a gente começa a tentar nos atentar é justamente como a gente pode agradar, porque a gente percebe o quão errado a gente está vivendo e a gente busca, Deus, o que é para a gente fazer? O que é o certo? O que o Senhor quer de nós? Como é que eu... A partir do momento que a gente ama a Deus, a gente busca agradá-lo. E aí, Ele vem trazendo um instrumento, uma listinha, né, de formas, não de agradá-lo, mas de obedecê-lo. E Ele mesmo diz que quem o ama obedece os seus mandamentos. E assim diz em Mateus 22, versículo 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Pulou. Este é o primeiro grande mandamento. Até o 40.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E daí, vejamos, né, a gente às vezes fica se questionando, vê um monte de gente se questionando: qual é o meu ministério? Qual é o meu objetivo de vida cristã? É servir em amor. É isso. É isso. Em qualquer cargo que você esteja na igreja, ou qualquer desempenho, papel que o Senhor te leve a desempenhar, a sua obrigação é servir com temor a Ele e amor. É simples. Isso se aplica a qualquer coisa que você vai fazer, não só a função na igreja, mas como a sua vida, em casa, na família, no trabalho. E, afinal, o que é que a palavra nos diz sobre o amor? Porque a gente pode ver que ali Deus resumiu os mandamentos, né, e toda a lei e os profetas em amar a Deus, acima de todas as coisas, e amar ao próximo. A gente vê que o eixo ali sempre está no amor. E o que a palavra nos diz sobre amar a Deus? Vamos lá para João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Só o 21. Aí a gente vê como que um sinal de amor, né, um selo, de certo modo, um comprovante do nosso amor a Deus, está no cumprimento das suas ordenanças. E o que mais a palavra nos diz sobre amar a Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Até aí. E aí a gente já vê, de novo, né, o amor atrelado a obedecer aos mandamentos de Deus e, para a nossa infelicidade, digamos assim, a nossa infelicidade da natureza pecaminosa, e amar ao próximo, né? Ou seja, o nosso próprio amar a Deus se manifesta quando levamos este mesmo amor que recebemos dele, pois nos amou primeiro, ao nosso próximo. E a gente vê que todos os mandamentos, dessa forma, estão relacionados, como diz em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 8, do 8 ao 12. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E aqui a gente vê, né? Se erramos em um ponto, erramos em todos. Por quê? Porque o próprio Jesus nos mostrou que obedecer ao Senhor, que os mandamentos do Senhor estão em amar a Ele, e é esse mesmo amor que vem dele transmitir ao nosso próximo. Se adulteramos, se cometemos qualquer outro desses pecadinhos aqui dos 10 mandamentos, pecamos contra o nosso irmão. Nós não estamos dando o amor de Deus sobre a vida dele, porque o amor de Deus é santo, não deseja mal. E a gente, às vezes, tem dificuldade de... Cara, começou. Uma paixonite aguda. E assim, o amor de Deus precisa ser manifestado nas nossas vidas. Como? Deus está aqui? Está. Mas Ele já nos deu todo o seu amor. E para, assim, retribuirmos tal amor, amamos uns aos outros. E agora, como é que devemos amar ao próximo? Vamos lá. Gente, isso aqui me fez voltar lá atrás. Pode ir abrindo, amor. João, capítulo 15.
me fez voltar lá atrás, porque no momento da conversão é uma coisa muito linda, assim, a gente fica, meu Deus, Senhor, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu vou viver todos os meus dias para você. E se a gente tivesse que só amar a Deus, seria uma maravilha. O problema é quando ele começou a me mostrar que eu tinha que amar o que estava do meu lado, que não parece com Deus, que parece comigo. E isso é difícil. E esse é o problema. E aí, o que é que a palavra nos diz sobre amar ao próximo? Como está descrito em João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eita, não é só amar. Vocês estão entendendo que não é o meu amor, não é o amor que vem de mim, não é o amor que eu aprendi dos meus pais, da minha família, é o amor que Ele criou e que Ele fez e que Ele provou na cruz sobre a minha vida. É com esse mesmo amor, nessa mesma proporção que eu devo amar o meu próximo, que não se parece com Deus. De novo. E o que mais a palavra nos diz? Mateus 5, do 38 ao 48. Vai ficar mais difícil, crente. Vai ficar mais difícil de demonstrar esse amor. E o que é que Jesus vem? Olha só a revolução que Jesus faz nas nossas vidas e causou na época dele. Olha só. Isso aqui foi no Sermão da Montanha, diante para, sei lá, gente, centenas de pessoas. Imagina você quebrar os dogmas da época com essa mensagem pacífica, visto que ele era o Messias e era esperado como guerreiro que fosse fazer triunfar Israel sobre o domínio romano da época. Aí, olha só a frase que Jesus vem trazendo. Né? Vamos ler do 38 ao 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe emprestar. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Luíse, agora que você está de vida mudada, minha filha, agora que eu te mostrei, agora que você foi redimida pela minha obra de amor, eu, porém, te digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Continuando. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amares os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Acabou. Até aí. E aí? E aí? Não vai embora, Bia. Nessa hora que a gente fala, Deus, é isso mesmo? Será que o escriba, na hora de passar uma folha para outra, não deu uma exagerada no texto? E aí a gente fica... Mas é exatamente esse o amor que Deus, no versículo anterior, fala, ame o próximo como, da mesma forma eu amei a vocês. Foi com esse amor que Ele nos amou. Porque nós maldizemos a Deus, nós mentimos, nós pedimos as coisas para Ele por puro interesse, como eu, a cura do joelho. Nós maldizemos, nós traímos, nós somos isso. Nós éramos os inimigos de Deus. E é tamanha a misericórdia dele sobre as nossas vidas, pois Ele escolheu nos amar sem precisar, quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era tudo isso, quando a gente ainda fazia tudo isso contra Ele. E assim, apesar disso, Ele nos amou. E então faz todo sentido Ele nos ensinar isso, a fazer o mesmo por aquele que também não se parece com Deus, mas se parece com a gente. Com a gente quando também não conhecia a Deus. Ou até com a gente quando conhece a Deus e ainda assim fica tropeçando.
E 1 João 3, versículo 10 ao 16. Vamos ver o que mais, como mais a palavra nos diz que devemos amar ao nosso próximo. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Lembra que lá em Mateus Jesus falou que precisamos amar ao próximo daquela forma para que assim sejamos chamados filhos de Deus? E como a palavra é perfeita, não se contradiz, ela reforça aqui que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cada vez fica pior, né? Cada vez fica mais difícil. E a palavra de Deus é constrangedora. Só falta desenhar, né? Só falta desenhar o que é a vontade de Deus, o que de fato é bom. E justamente ali, né, aqui, mais uma testificação de... Porque a gente volta, não... Gente, qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, você ama Deus? Quem ama Deus buzina. Quem ama Deus bate palma. Quem ama Deus... Todo mundo vai falar que ama Deus. Duvido, a não ser que seja uma pessoa muito arrogante que queira chamar a atenção. Mas, no geral, até eu falo que ama Deus só para não passar vergonha. Mas, gente, de fato, o amor de Deus se comprova na vida das pessoas quando obedecemos aos seus estatutos, levando esse mesmo amor da mesma forma, ou seja, o amor sacrificial, um amor de servo, por aqueles que não merecem ser servidos, que são os nossos semelhantes. Pois assim ele se fez servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, o que muitas vezes a gente tenta fazer. Não, porque Deus me ama, Deus me amou porque eu sou uma ótima pessoa, sou uma pessoa facílima de lidar, não tenho pecados, sou perfeita, santa, quarto ser da Trindade, por isso que Deus me amou. Claro que não. Longe disso. Ele é o único ser digno de ser amado, na nossa visão. E ele quis distribuir o seu amor perfeito e merecido sobre todos aqueles que não mereciam, inclusive eu e você. A pessoa da minha família achava que eu já era convertida. Assim, sei lá. Tipo, eu não teria do que me arrepender. Como assim a Luli não conhecia a Deus, não estava longe de Deus? Só porque eu era quieta. Entendeu? Pecadora. Pecadoríssima. Fazendo um livro para falar mal de Deus e o pessoal não entendendo por que eu estava me constrangendo diante da santidade do Senhor. E muitas vezes a gente é assim, né? A gente às vezes fica selecionando quem é que merece ou não a salvação, julgando quem já tem, julgando quem tem que ser admoestado ou não. Quando Deus manda a gente fazer isso com todo mundo, reforçar a palavra do Senhor na vida de todo mundo, testemunhar do Senhor para todo mundo. Porque no final é só Ele quem sonda os corações. E agora vamos ler Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 ao 3. E assim a gente vê, né, como estava falando, muitos declaram que amam a Deus, mas permanecem mortos. Né? Como disse a palavra, porque passamos da morte para a vida, quando de fato amamos a Deus e recebemos a salvação, quando nos tornamos filhos dele. E o amor a Deus está em cumprir os seus estatutos e o ser filho está em amar ao próximo de maneira servil. E em Hebreus 13, versículo do 1 ao 3, diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo.
Muitas das vezes a gente tem um amor tão raso pelas pessoas, digo por mim mesmo. E às vezes a gente se acha tão santo porque a gente, às vezes, lembra de orar por alguém, mas não tem a coragem de ir lá e, de fato, perguntar se a pessoa conhece o Senhor, se está precisando de alguma coisa. Mas não, vou orar aqui, que tá bom. E tá bom. E vai em paz. Não estou falando que não é para que a gente ore, que Deus... Muitas vezes eu, numa característica mais tímida, tinha muita dificuldade de levar a palavra do Senhor para quem Ele já tinha mandado eu fazer, e eu orava pedindo coragem a Deus. E, enquanto isso, eu orava pela pessoa. Eu falava, Deus, enquanto eu ainda não tenho coragem, mas o Senhor vai me dando para eu falar do Senhor. Mas nada nos impedindo, gente. A gente precisa, de fato, demonstrar esse amor e sentir, né? Gente, o mundo fala tanto de empatia. Esse é o nosso lugar, assim, sabe? Como cristão. É o nosso lugar. E isso não pode ser tirado a patente de Jesus disso. Jesus foi quem patenteou a empatia, o amor. Porque até então a sociedade humana era uma barbárie. Todo mundo era isso, era olho por olho e dente por dente. Era lei. Era lei. Quem fizesse isso não estava errado, não. Quem fizesse isso estava certo, era justo. Quem apedrejasse o adúltero e tal, estava certo. Estava cumprindo a lei. E Jesus vem com esse amor incondicional e totalmente diferente, o qual só Ele, em sua tremenda santidade, seria capaz de criar e de bom grado nos servir assim, esse amor. Então, que a gente não retenha isso e com a mesma dor que ele se pôs no nosso lugar na cruz. Que a gente, de fato, se ponha na vida das pessoas. E mais um texto, Colossenses 3, versículo 12 e 15. Ainda dentro de como a palavra nos diz para amar o próximo, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, se perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Até o 15, só, baby. E aí a gente vê, né, mais características desse amor perfeito de Deus que precisamos demonstrar. E agora, convido, né, a cada um, a mim também, eu fiquei fazendo isso em casa, o quão longe eu estou de demonstrar esse amor, as características desse amor, porque a gente vê que é um amor super completo, que inclui mansidão, que inclui hospitalidade, que inclui humildade, que inclui o perdão. Pois, gente, do que Cristo foi capaz de nos perdoar, o que é o pecado do nosso irmão com a gente? Sabe, a gente entendendo que a gente ofende a Deus no mesmo tanto. E, para finalizar agora, né, a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, e o que nos impede de transmitir esse mesmo amor que não sai das nossas vidas, né, que não pode ser tirado de nós. Como a gente tem o direito de tirar esse amor do próximo, né? Digamos assim, se o próprio Deus fez de tudo, estipulou que esse amor jamais se apartaria de nós, porque nós apartamos o amor de Deus da vida das pessoas. Nós, com essa autoridade que a gente não tem, que a gente fica, esse merece e esse não. Esse só hoje, esse aqui só a semana que vem. E a gente fica dividindo o amor de Deus em setores, em níveis, em categoria, em horário, quando é o tempo todo, quando é a vida toda, quando são todos os dias. A nossa disposição de amar uns aos outros deve ser constante, pois é a posição de Deus. Ele nos ama constantemente e até o seu retorno. E, da mesma forma, Ele nos orienta a fazer com os nossos irmãos. E já pensou, gente, se todo mundo fizesse isso? Que nível a humanidade chegaria? Impossível, porque temos a marca do pecado ainda. E se optarmos sempre, né, como a pastora falou, o pecado tem que ser um acidente, é pecado também não amar o nosso irmão.
E às vezes a gente setoriza, não, mas eu estou batalhando com este pecado aqui. O meu problema é só esse. Eu só não consigo lidar com aquela pessoa. De resto, eu lido com todo mundo. Se errou com um mandamento, errou com todos. E está desagradando a Deus do mesmo modo. E está agindo como morto, ao invés de quem foi ressuscitado por Cristo. E, assim, temos várias ideias do que é amor, mas que tipo de amor nós devemos ter? Ou seja, o ágape, o que vem direto do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o nosso referencial de amor. Não é um referencial de amor egoísta, que muitas vezes a gente recebe da nossa família, que a gente tem que amar mais os que são da nossa casa do que os que são da rua, que a gente tem que amar mais a quem pode nos oferecer alguma coisa do que outra pessoa que talvez não tenha nada a nos oferecer, que a gente não pode ser trouxa em servir ninguém. Então, que referencial de amor é esse? Que Jesus nos convida a seguir, pois Ele provou esse amor na cruz pelas nossas vidas. Está descrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Lembrando que esse amor aqui é o ágape, é o amor perfeito, é o amor que vem de Deus. E prossegue a leitura no versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Essa passagem me lembra muito quando Jesus fala, mas eu fiz milagres em teu nome. E o próprio Cordeiro diz, aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Pois Deus permite que aconteçam essas coisas. E versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ou seja, como deve ser o nosso amor? O qual Deus nos ensina e o qual devemos demonstrar uns aos outros. É sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E esse é o amor que Cristo nos revelou, que Cristo, através desse amor, Ele nos redimiu, Ele se pôs no nosso lugar lá na cruz, pagou o preço altíssimo que foi o da sua morte, que foi sangrar até o fim, no nosso lugar, pois era para nós, como transgressores da lei, como pecadores de nascença, né, estarmos ali pagando aquela dívida. E assim, por causa desse amor, Cristo veio a nós, se revelou, nos salvou e escolhe estar perto da gente todos os dias até o seu retorno e por toda a eternidade. Então, que a gente viva nesse amor, crendo nesse amor, e que a gente esteja disposto a transmitir esse mesmo amor ao mundo. E é isso.